Bom dia. Oi, Sora. Ai, Sora, que sono. Eu concordo. Gente, não deu tempo de eu tomar meu café. Vou comer agora, tá? Ainda tenho 4 minutos. 4? É. Isso é que eu não tenho o que fazer, né? Ficar mudando o plano de fundo. Não tem o que fazer, Sora. É triste. Oi, Sora. Oi, bom dia. Olha lá, a Brenda também, Sora. Não posso falar nada. O Ai, quê? gente. Eu sou um ser humano com preguiça, sabe? Então não adianta. Não vou mudar. Sora, acabou. Eu tava no TikTok e acabei de ver o seu aqui. Ah, não dá pra ver, mas é você. Aqui, ó. Ah, é, sou eu mesma. Bom dia. Hi, Lorena. Caramba. Meu Deus. Ah, eu adoro esses TikToks, mas eu confesso que essa semana eu tô meio sem paciência pra fazer. Sora, o Nicolas me mandou do nada. Ele me chama assim, ó. Hi, Lorena. Aí eu fiquei assim. Oi? Né? Aí eu falei, hi. How are you? Aí ele, I am bem. Aí eu E me de bem. você? Aí eu, I am bem too. Minhas conversas com o Nicolas são estranhas. Sempre muito filosóficas, né? Lógico, o Nicolas é o filósofo do rolê, Sora. Entendi. Nicolas só perde na filosofia pro velho. Alguém botou... Aquela filosofia maravilhosa de boteco, né? Muito. Tem muito Aí conteúdo, sim. né? É, isso aí, mano. Sora manja das paradas. Ô, Sora, e eu que fiquei com Bom frio, dia. coloquei a blusa da minha mãe. Tá meio grande, assim, sabe? Meio. Olha isso. Tá vendo? Meio. Pouca coisa. É melhor usar a blusa da mãe do que passar frio, né, gente? Bom dia. Dia. Tá bom, filho? Ah, o Luiz Henrique acordou hoje. Oi, Sora. Oi, Sora. Dia. Espira, terminou a apresentação? Aham. Ô, Sora, eu só não consigo espelhar ela. Why not? Por que não? Porque meio que ela tá no meu notebook e eu tô pelo celular. Querido, Abre pelo notebook. Tem Abre como eu pelo te mandar notebook e e-mail? manda pelo Então, mas WhatsApp web. eu não pra consigo mim. baixar o bagulho. Manda Então, pelo Por que você não WhatsApp mandou pelo web. e-mail da Sora ou pelo WhatsApp? Não sei. É, manda porque pelo o meu WhatsApp. bagulho, eu não sei mexer direito nesse bagulho de Word e PowerPoint. Você não precisa Aprende. mexer nisso, é pra você mandar pra você mesmo no WhatsApp. Tu entra no WhatsApp web, coloca lá, ensina A bot. parada aí Calma não que eu vou te funciona, não, Aí- velho. Ou você pode mandar pra alguém pra mandar pra Sora, tipo no WhatsApp. Tipo, supor, você A manda... Mari fez isso comigo ontem. É, A Mari mandou pra mim, eu mandei pra Sora. É só ir no WhatsApp Web, conectar o celular e mandar. Manda pra mim que eu mando pra Sora. Como que eu vou fazer pra conectar esse WhatsApp web? Ó, digita assim Pesquisa. no Google WhatsApp web, aí você vai lá no seu Não. celular, né? Coloca Ó, aí no celular, nos 3 pontinhos, tem o WhatsApp web. Eu tenho Não, que você ligar tem que ir no no computador. coloca o seu celular pra escanear Tá. o QR Code que vai estar lá. Não, Aí vai sim. Isso eu sei. Saber mexer com a tecnologia é tudo, né, gente? Olha, que a geração tecnológica não sabe conectar um WhatsApp web. É isso aí, Brasil. É que eu não mexo no meu notebook, Sora. Então, amor, o WhatsApp web é a mesma coisa, é o espelhado do seu WhatsApp. Então, você vai usar esses 3 pontinhos que tá aí no seu WhatsApp para Conectou? colocar o QR Code, entendeu? Aí, Legal, o QR conectou. Code. Conectou aqui o Agora WhatsApp manda o web. trabalho pra alguém. Manda pra mim. Manda pro Murilo. Isso. Você Vamos ver salvou o quem- trabalho? Primeiramente, você salvou o trabalho? Acho que sim, né? É, né? Aí, Sora, de mim eu não duvido nada, não. Ah, tá bom, Nicolas. Beleza, sem crise. Ó, eu tô aqui no bagulho do Word. Tá escrito aqui o trabalho todo. Não, aí tu vai nos 3 pontinhos do WhatsApp em cima, no WhatsApp web. Aí tu Eu vai acredito. procurar, vai em documento, aí você vai procurar o seu trabalho. Documento, cadê?
Dependendo de onde você salvou. Se você salvou numa pasta, você tem que, tipo, na área de trabalho, você tem que ir lá, tipo, selecionar a área de trabalho e procurar a pasta que você salvou Oh, lá. meu Deus. Calma aí. Meu pai tá me ligando, tá tudo confuso. Amor, vamos fazer assim? Vai tentando mandar aí. Se não conseguir, Faz chamada de vídeo, Espina. a Aí gente eu faz te- milagre. Não, então, mas tipo, eu tenho aqui pra apresentar. Eu só não tô conseguindo copiar e mandar. Você gente não faz tem uma como live copiar. É que ele não sabe em arquivo, gente. Ô, Não Espina, mesmo. faz chamada de vídeo que eu mostro pra você. Não, mas pra fazer outra ligação eu tenho que sair dessa. Então sai dessa e depois você entra. Tá. Ai, meu pai, vamos lá, vai. Tá difícil, Brasil. É isso aí. Você vai pegar as apresentações das pessoas? Vai ser apresentação agora, né? Agora sim. Vou só conferir quem começa. O Henrique já fez a gentileza de me mandar ontem. Luísa, você vai espelhar a sua apresentação? Sora, eu vou Tá. compartilhar a tela. Tá. Só um pouquinho. Eu vou iniciar com a do Henrique, porque na lógica seria o Espina, mas o Espina tá com uma dificuldade aí tecnológica, né? Que pode acontecer. Então, eu vou começar com a do Henrique e depois vai a sua, tá bom? Só um pouquinho. Vou pedir só para mutar os microfones de vocês para não interferir o áudio, tá? A leitura dramatizada constitui-se na apresentação pública de uma leitura de texto teatral, em que atores interpretam uma peça ou parte dela com o texto em mãos. A leitura dramatizada é principalmente usada em peças teatrais, mas também pode ser usada como recurso didático em sala de aula, pois ela engloba um diferente tipo de leitura, que ao ler dá voz, som e corpo às fantasias, além de propor diversos direcionamentos e entonações ao leitor. Seguem com os exemplos de leitura dramatizada. Não precisa me tirar daqui! Calma, pequeno. Só tu que mantém os olhos fixos no chão, confessas ou negas ter feito o que ele disse? Confesso que fiz, confesso claramente. Podes ir para onde quiseres, livre da acusação que pesava sobre ti. Adorei, Henrique. Ficou muito legal. DJ Henrique de Ferraz. Cara, ficou muito legal, gostei. Ficou super simples de entender o que é leitura dramatizada, que ela pode ou não estar, né, num contexto aí de novela ou de peça teatral. Ficou sensacional. Você quer acrescentar mais alguma coisa na apresentação, Henrique? Acho que é só isso. E eu tenho que falar uma coisa assim que eu gosto muito, porque você tem um know-how, né, um conhecimento de edição de vídeo que eu acho que fica assim muito legal. Eu gosto de ter essa parte interativa. Parabéns. Ficou sensacional mesmo. Não tem como ser menos que um ponto, né? Foi criativo, foi dinâmico e teve o objetivo do trabalho. Parabéns, Henrique. Luísa, agora é você. Você pode espelhar então o seu trabalho? Peraí, Sora. Tá bom. Eu tô no celular, então eu não sei muito bem como mexe. Foto. Então eu não sei espelhar também no celular, eu prefiro fazer com o computador. Mas alguém ontem fez espelhado do celular, se não me engano, foi o Felipe Melo. Professor, é só se ir lá em tela, lá embaixo. Eu não sabia. Então, ó, Luísa, ele pode te ajudar. Mas aqui não tá escrito tela. Seu trabalho é em exatamente qual modelo? MP4? É o penúltimo, lá embaixo. Você fez o quê? Um vídeo? Você fez um PPT? O que você fez? Não, Sora, eu fiz no aplicativo que é para fazer em mapa mental. Só que eu não tô achando.
Será que é caixa? Você não salvou em, tipo, sei lá, em uma pasta de trabalho, não sei? Não, eu só vi no aplicativo. Pensei que você tinha Então, salvo no quando for tablet. assim, Luísa, uma sugestão é você gerar um Achei. arquivo em PDF e deixar salvo antes, tá? Nossa, olha a minha cara. Tá indo, Sora? Sim. Peraí. Vai, hein? Calma, filha. Na paciência. Depois eu vou testar esse compartilhamento de tela pelo celular. Ó, Sora, pode Vamos ir? lá. Pode. Oração coordenada. Eu coloquei o que é, né? Oração coordenadas. As orações coordenadas são orações independentes, ou seja, não há relação sintática entre elas. Elas são classificadas em oração coordenadas sintéticas e oração coordenada assintética. A assintética é: oração coordenadas assintéticas são caracterizadas pelo período composto justaposto, ou seja, não são ligadas através de nenhum conector. Aí, exemplos. Chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Não tem vontade de comer, estudar, sair. Deixa eu só fazer um complemento, então, na sindética. Volta lá para mim, por favor. Na assindética, perdão. Eu falei errado. Então, quando eu falo que ela não tem conector, vocês estão vendo aqui nos exemplos que a Luísa trouxe para gente, não tem nenhuma palavrinha que conecta um termo ao outro. O conector ou a pausa aí se dá através das vírgulas. Então, por isso, a assindética, sem conjunção, tá? Sem conector de oração. Pode continuar, por favor. Sindética. As orações coordenadas sindéticas são caracterizadas pelo período composto ligadas por meio de uma conjunção coordenada. Aí eu peguei as 5 conexões, que são aditivas, adversativa, alternativas, conclusivas e explicativas. Aí eu expliquei cada uma. Tá bom. A explicativa, os conectores que condenam as orações explicativas são isto é, ou seja, a saber, na verdade, porque, que e pois. Aí eu coloquei 3 exemplos, mas eu vou ler só um. Tá Descemos de carro porque o trânsito estava parado. Perfeito. Nesse caso, só volta aqui no exemplo para mim, Luísa. O conector aqui é o porquê, que está conectando o primeiro período, que é o descer de carro, com o motivo por que ele desceu, que o trânsito estava parado. Pode continuar, por favor. A conclusiva. A conclusiva você usa logo, portanto, por fim, por conseguir, pois, então, consequentemente. Um exemplo. Deixa eu só, antes de você dar o exemplo, volta lá para mim nas conjunções conclusivas. O que tem de diferente, o que tem de igual na conclusiva e na explicativa? O pois. Porém, esse pois, na condição de explicar, na conclusão de explicar, ele tem uma vírgula depois do pois. Quando eu falo em concluir, a vírgula vem antes do pois. Quando eu falo na explicativa, colocar um pois para explicar, tem que ter uma vírgula depois do pois. Tem essa condicional gramatical. Pode continuar, Luísa, para os seus exemplos. Tá. Que página que tá, Sora? Desculpa interromper. Espera um pouquinho que a Luísa está apresentando, tá? São adolescentes, logo irão namorar. Muito bem, então o conector que ela usou foi o logo naquele exemplo. Pode continuar, Luísa. Aditiva. Aditiva, eles são e, nem, não, não só, mas também, mas ainda, como, assim. Um exemplo, chegamos à praia e nadamos.
Esse conector é o de soma, né? Chegou na praia, o que ele fez? Ele nadou. Seria o ezinho aqui, que é o conector. Adversativa. Adversativa usamos e, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda, assim, senão. Qual é o exemplo? Exemplo. Eles queriam sair, porém estava chovendo. É um motivo, né? O que não deixou acontecer aquele evento. Por isso, de adversidade, de que aconteceu de forma incorreta ali, imprevista. Pode continuar. Alternativa. São ou, ora, quer, seja. Exemplo. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. Perfeito. Foi isso, senhora. Eu adorei, ficou bem legal, bem dinâmico, né? O mapa mental ele tem essa função, na realidade, para empresas, para o meio empresarial, a gente usa como organograma, só muda o nome, né? O fluxograma, que é a partir de uma ideia central, que seria a oração coordenada sindética e assindética, saiu toda a explicação. Luiz, eu só vou pedir um favor para você. Se você conseguir depois, tá? Pode interromper a apresentação. Se você conseguir depois gerar esse arquivo em PDF e me mandar por ClassApp, eu gostaria de mandar para o pessoal, porque é um conteúdo que ficou simples para uma consulta futura aí, de dúvida de vocês. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, Espina. Olha, Sora, mas não ficou tudo isso que nem o dela ficou, não. Oi. Não, tudo bem, não way, sem crise. O tema que você passou para mim eu tô é aprendendo orações aqui ainda. coordenadas também. Quem me chama? Eu, aí já fiz. Então, mas você não entendeu o tema. É verdade. É porque a Luísa trouxe todos os exemplos, né? Não tem problema. Eu vou melhorar um pouquinho o seu tema para que fique um pouco mais direcionado, tá bom? Tá bom. Pode ficar tranquila, porque a Luísa ela acabou esmiuçando mais o conteúdo, né? Eu vou pensar direitinho e aí eu te passo o tema melhor, mais alinhado, tá bom? Até o final da aula. Vamos lá. Eu te mandei por e-mail, Sora. Você me mandou por e-mail? Beleza, vamos ver. Tá, já vi aqui. Não tá bom, Sora. É isso que eu falo. É o que eu consegui fazer, assim. Eu não sei mexer nessa parte. Então, mas aí essa é a grande condicional, né? Aprender a. Então, meu pai já me ensinou umas trocentas vezes, só que eu chego e esqueço na metade. Então, eu só vou compartilhar aqui o que você me mandou. E aí a gente vai fazer um comparativo, ok? Com o trabalho que você não chegou a ver o trabalho da Mariana, que ela fez um mangá, uma apresentação e tudo mais. Meu Deus. Tirei 2. Então, não, vale 1 ponto, mas não é essa a questão. A questão é o contexto do tempo que eu invisto em fazer aquilo. Por exemplo, o Henrique que fez um vídeo, tenho certeza que ele demandou um tempo, uma energia muito maior, né? Sim, O mapa porque, mental da professora, Luísa. outra coisa é Oi, que eu não amor. tinha achado muita coisa para esse conteúdo. Eu tive que pesquisar em várias fontes. Então, entende qual é a diferença? O contexto de sala de aula invertida é justamente esse que o Henrique trouxe. Sair da minha zona de conforto, que é muito confortável ter tudo na minha mão e fazer de uma forma simples, para eu conseguir alavancar aí novas formas de pensar. Mas eu vou compartilhar aqui, ok? Vamos lá. Deixa eu só... O meu é o mais simples do planeta Terra. Tá, então vamos apresentar, Espina. Começa com a sua apresentação aí. Vou aumentar essa letra porque, assim, para mim tá muito pequena. Beleza, agora é o melhor. Eu peguei o trabalho sobre diferença entre cartoon, charger e meme. Eu coloquei o que cada um é e a diferença deles nesse cartoon e charger e meme abaixo. O cartoon é um desenho humorístico caracteral.
o charger, né? O propósito da charge, sua opinião, crítica e é irônica. Meme, tudo pode se transformar em piada. Meme é usado para quase todo tipo de coisa. Ou seja, tipo, você faz qualquer coisa assim, engraçado, um retardado vai lá e coloca na internet e vira meme. A diferença entre ela é que o cartão fala de um tema mais geral, a charge traz um problema brasileiro com pessoas reais e o meme faz sobre zoação e coisas engraçadas. Vamos lá, Espina. Eu entendi o contexto, mas eu vou te direcionar, ok? Eu vou dar uma segunda oportunidade para você, porque realmente, como eu estou tendo trabalhos muito bons, mas assim, eu sei disso. Tá passando o nível do, como que chama? Da expectativa. Então, quando eu recebo um trabalho muito primário, é como você está no 8º ano, aí eu acho assim que podia ter um pouco mais de. Não, então, tipo, eu até tentei, mas tipo, eu falei, vai que eu faço alguma coisa errada e. Então, eu acho que é melhor tentar e sair errado do que trazer algo muito Mais raso. simples. Porque o que acontece? Por exemplo, aqui eu já estou vendo que tem palavras escritas de forma incorreta. Então, propósito sem acento, irônico sem acento. Quando você crítica, tá sem acento também. Quando você vai fazer um trabalho escrito, não pode ter abreviatura que você usa no WhatsApp ou para conversar em outras mídias sociais. Beleza. Tá? Então, assim, eu vou fazer assim. A gente já entendeu o contexto. Eu vou te dar uma segunda oportunidade para você apresentar na terça-feira da próxima semana, que seja algo inovador, tá? É isso que eu busco. Não, pode ser até um vídeo pronto do YouTube, mas tem que ser, você tem que mostrar que você realmente eu quero tipo fazer uma pesquisa mais bonitinho, que eu queria até tentar de colocar a imagem do que é o meme, charger, tipo, só que eu não sabia fazer. Então, tá aí a ferramenta para você pesquisar. O YouTube tem uma ferramenta no computador que chama captura. Onde você usa para fazer o recorte. Então, você pode recortar e colar. Você pode usar o Canva para fazer, por exemplo, se fosse um post do Instagram. Você pode usar editor de vídeo para colocar animação nas imagens. Sim. Esse é o momento que você tem para melhorar o seu resultado. Sim. Exatamente. Então, o contexto eu já entendi, não tá fora, só que você precisa trazer algo inovador. Nem que seja no PowerPoint, mas você precisa sair do Word, dessa zona de conforto aí que tá muito básica, tá bom? Eu já saí da zona de conforto tentando fazer uma coisa assim que eu não sabia, mas... Então, mas eu ainda vejo um Felipe Espina estagnado, parado, assim, esperando que aconteça alguma coisa por ele. Na realidade, se nós não fizermos, né? Não sai. Então, assim, tenta fazer alguma coisa diferente e você, mesmo que seja 1 minuto, 30 segundos diferente, assim, sabe? Alguma coisa diferente. Beleza. E aí você apresenta na terça, tá bom? Tranquilo, Chora. Vamos lá. Então, valeu. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, o Espina, eu vou reagendar ele para semana que vem. Semana que vem, pro dia 9. Ai, eu não gosto quando sai do... Melhor. Então, para dia 9, o Felipe Espina novamente vai trazer uma abordagem mais direcionada aí do contexto de diferença de cartoon, charge e tudo mais. O Pedro, diferença entre oração subordinada e coordenada. A Rebeca, o que é artigo de opinião e como se constitui. A Sara vai abordar 3 tipos aí de argumento: argumento de autoridade, argumento de prova concreta e argumento de raciocínio lógico. Depois eu ajusto aqui bonitinho, que não consigo deixar aqui. Eu tenho toque com isso, gente, sério mesmo.
Para o dia 10, então, Mateus com coesão pronominal, com pronomes relativos. Rafaela, definição da palavra oração, no contexto gramatical, então, o que é período simples e composto. Nicolas, debate regrado. E a Isabela, deixa eu ver, Isa, um tema aqui para eu já colocar para você apresentar, tá? Na próxima semana. Espera só um pouquinho. Queria colocar alguma coisa do próximo semestre. Mas eu vejo já. Hoje não tem lição de casa, se nós conseguirmos entregar tudo. Se não entregarmos, vai um pouquinho para casa, ok? Então, o objetivo é o CA de páginas 27 a 30. Podem ir pegando o CA já de vocês. O meu estava aberto, tive que fechar aqui, já está aberto novamente. Deixa eu só duplicar. Vou interromper aqui o compartilhamento. A página não é... Peraí, gente. Ah, tá. Ô, Sora, a Esther mandou avisar que a net dela caiu. Tá bom, não tem problema. Eu já vou fazer a chamada já, tá? Só tô vendo o tema para Isa para ficar tudo certinho. Isabela com Z. Eu mudei o seu tema aqui, tá? Vou te mostrar qual ficou, tá bom? Tá bom. Oh, meu Deus. Peraí. Vamos lá. Eu coloquei, então, oração subordinada, aproveitando que o Pedro vai falar sobre oração coordenada e subordinada, você vai ficar com o tema, então, de oração subordinada substantiva. Ela tem algumas condicionais aí, vai ter a completiva nominal, predicativa, enfim. Você só precisa trazer o contexto geral do que é uma oração subordinada substantiva e como eu faço uma análise dela. Tipo o que a Luísa fez, ela fez um mapa mental ali mostrando. Na realidade, você não precisa fazer um mapa mental, mas precisa explicar o contexto da oração subordinada substantiva, tá? Para não ficar repetitivo o assunto que a Luísa já abordou, beleza? Ok. Então, vamos para a nossa apostila, para o CA. Antes de eu fazer lá, deixa eu fazer a chamada de hoje, só para não esquecer. Deixa eu interromper aqui que fica mais fácil para ver as pessoas que estão participando. Ai. Gente, às vezes vocês têm a impressão de que parece que, tipo, você fez um monte de coisa, mas não fez nada. Vamos lá. André tá aí, a Agatha tá aí, Bia tá aí, Brenda, Esther também, Felipe Melo também está, o Spini está, Gustavo tá aí? Não? Não. Nossa, eu jurava que eu tinha visto ele entrar na aula. Henrique tá aí, Isabela tá, as duas estão aí, Luiz Henrique está, Luiz Fernando, não, né? Acho que não. Não, no way. Luísa tá aí, Maria Eduarda, não. Nossa, gente, aconteceu alguma coisa com a Eduarda? Alguém sabe? Mafer, Mariana, Matheus, Murilo tá aí, Nicolas também. Pedro está, Rafa está, Rebeca e Saritia, beleza. Acho que ela perdeu a hora de novo, pronto.
Gente, comecem a acordar os coleguinhas, porque a online também gera falta, viu? Vamos lá. Página de número 27. Na página de número 26, nós paramos, se eu não me engano, na letra E, é isso? Não? Sim? Nós fizemos até qual letra, Brenda? Sora, peraí que eu não tô achando. Página 26 do Ceará. A minha foi até a Eu letra ainda tô D, procurando, mas eu tenho certeza Achei. que é a letra E. A Na gente letra E. parou na letra E. Aí precisa fazer a F, então. Precisa fazer a F e a G, né? Beleza. Aham. Então eu tenho que passar, eu preciso passar para a voz ativa. Antes de começar, deixa eu só falar uma coisa. Eu gravei 2 vídeos ontem e publiquei lá no canal da escola, abordando os exercícios do início dessa unidade. Então, de página 18 a 23, onde eu retomo a explicação. Por isso que eu fiz em 2 vídeos, porque senão ficaria muito longo. Onde eu retomo a explicação das vozes verbais. Então, já está repetitivo, porque a Isa já explicou, eu já expliquei na aula, e já gravei um vídeo explicando e rememorando aí o contexto das atividades. Se vocês não fizeram, por favor, abram o vídeo, façam a atividade junto com o vídeo, porque é importante, gente. Eu não tenho como controlar isso, né, de vocês. Eu vou mandar o link por WhatsApp para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá bom? Mas, por favor, realizem. Então, oi? Antes da gente continuar no exercício F, eu posso pedir para me passarem o E? Porque eu fiz, só que eu fiz até o D, eu não peguei o E. O E, a letra E ficou: escolhiam cuidadosamente os livros para uma leitura proveitosa. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Eu preciso transformar de voz passiva, né, para voz ativa. Percebam que todas as orações têm um auxiliar e o verbo principal. Então, eu preciso fazer a intervenção disso. Eu preciso transformar em um verbo só, dando uma voz ativa para ele. Brenda, vamos tentar fazer então a letra F. Eu tenho que começar com o verbo, ok? Quando eu faço a transposição ativa. Vamos lá? Pode ler. Os problemas foram enfrentados com muito heroísmo. Então, eu vou tirar o verbo auxiliar, que aí é o foram, né? E vai ficar só o verbo principal. Como é o verbo principal? Enfrentados? Enfrentar. Pensa um pouquinho. Enfrentaram. Enfrentaram. Que vem os depois. Problemas com muito heroísmo. Enfrentaram os problemas com muito heroísmo. Perfeito. Brenda, na última, eu tenho 2 verbos de novo. O auxiliar. Pode ir escrevendo que eu só vou explanar, tá? Uhum. Eu tenho o auxiliar e o principal. E eu tenho depois o contexto da minha oração. Então, eu preciso reajustar. Preciso colocar o meu sujeito inicialmente, tá? E depois complementar com o verbo e o complemento da oração. Depois que você anotar F, a gente faz a G. Terminei, Sora. Pode ler a G. Foram feitos pelo professor relatórios sobre o trabalho realizado. Muito bem. Quem fez o relatório, então? O professor. Então, vamos começar lá. O professor fez relatório sobre o trabalho realizado. Show, muito bem. Obrigada, Brenda. A Brenda vai repetir, depois que ela anotar, ela repete as 2, tá bom, Brenda? Repete a F e a G depois que você anotar. Ai, senhora, esqueci. O professor fez relatórios, fez, no presente, relatórios sobre o trabalho realizado. Repete as 2, Brenda. A F enfrentaram os problemas com muito heroísmo e a G
O professor fez relatórios sobre o trabalho realizado. Muito bem. Só ajustar minha tela aqui. Vamos lá. Matheus, lê para mim o texto na página de número 27, por favor. Bela adormecida, de 2000 anos, é encontrada em tumba com espelho. A múmia de uma jovem mulher foi encontrada em uma tumba em Terezin, na costa de um reservatório de água. A parte de baixo do corpo está bem preservada, disse a arqueóloga Marina... Como é que lê sobrenome isso? Ai, não faço ideia. Alemão. Só sei disso. Ilunovsk. Isso aí. Em entrevista à agência de notícias russa, TASS, tanto o corpo quanto os objetos foram retirados do local e estão passando por um processo de restauração para passarem ainda mais tempo preservados. Obrigada, Matheus. Mari, lê o enunciado da 21 para mim, por favor. Transforme as frases retiradas do texto em voz ativa. Muito bem, obrigada. André, você que está desmutado, lê para mim a letra A, por favor. Tá. A múmia de uma jovem mulher foi encontrada em uma tumba em Terezin, na costa de um reservatório de água. Obrigada. Bia, lê para mim a letra B. Oi, Pro. Pode ler. A B. Tá. Tanto o corpo quanto os objetos foram retirados do local. Lira, lê para mim a letra C. Bela adormecida de 2000 anos é encontrada em tumba com espelho. Beleza, não precisa mutar, Lira. Vamos lá. Então eu começo com o sujeito, né? A múmia de uma jovem mulher foi encontrada. Percebe aqui que eu tenho um verbo auxiliar, o foi, e um verbo principal, encontrada. Então, essa oração está na voz passiva, né? Nesse caso, é passiva analítica, ok? Porque não tem a partícula passivadora lá para ser sintética. Então, quando eu falo em transformação, eu tenho que mudar esse verbo, tirar o auxiliar e o principal e só ficar com o principal. Então, vou começar a minha oração com esse verbo principal. Qual é o verbo principal e como eu vou colocá-lo no início da oração? Encontraram? Muito bem. Encontraram quem ou o quê? Encontraram... Uma jovem mulher. A palavra que vem antes. A múmia de uma jovem mulher. Continua. Em Terezin, na costa de um reservatório de água. Muito bem. Então, na realidade, só esqueceu de uma palavra, mas é que a oração é bem grande. Encontraram a múmia de uma jovem mulher em uma tumba em Terezin, na costa de um reservatório de água. Show, Lira, parabéns, é isso aí. Então, depois que você escrever ela inteira, repete para o pessoal que não conseguiu pegar, para mim, por favor. Tá. Uhum. Não deveria estar aberta aquela porta, aquela persiana tão muito clara aqui para mim. Pode repetir, Lira, a letra A. Ficou. Encontraram a múmia de uma jovem mulher em uma tumba em Terezin, na costa de um reservatório de água. Muito bem. Luiz Henrique, vamos tentar fazer a B. Beleza. Vamos lá, então, tanto o corpo quanto os objetos foram retirados do local. Eu tenho o verbo auxiliar e o principal. Quais são os dois verbos aí que eu tenho nessa oração? Foram e retirados. Muito bem. Então, destaquem aí, façam essa análise destacando o auxiliar e o principal, porque quando vocês fazem a transformação para estudar para a prova, que já está pronta, porque eu já montei no Positivo On para vocês. Sim, já está pronto. Fica mais fácil a transposição, até para vocês fazerem o exercício na prova, tá? Então, eu vou ter que começar com o verbo aí. Qual é o verbo principal nessa oração, Luiz? Foram Foram auxiliar. retirados.
Muito bem. Então, como eu transformo esse verbo lá no começo? Ele vai se transformar em um verbo só, igual o Lira fez com o primeiro, que era encontraram. Retiraram. Retiraram. Aí complementa, coloca a oração de forma correta agora. Retiraram tanto o corpo quanto os objetos do Você estava certo na primeira opção. Retiraram. retiraram do local tanto o corpo quanto os objetos. Muito bem. Retiraram do local tanto o corpo quanto os objetos. Muito bem, Luiz Henrique. Professora, descobri como é que fala o nome da repórter. Como que fala? Quilinovska. Não, Quilinovska. Nossa, Quilinovska. É isso? É, isso aí. Pista. Bia, vamos tentar fazer a letra C juntas? Aham. Vamos lá. Bela adormecida de 2000 anos é encontrada em tumba com espelho. Aqui eu tenho dois verbos de novo. O auxiliar e o principal. Quais são eles? Encontrada. Encontrada é o principal e o que vem antes dele? É encontrada. Muito bem. É a conjugação do verbo ser, tá? E foram ou foi a conjugação do verbo ir, que é um verbo de natureza auxiliar aí que complementa. Então, o principal verbo é o encontrada. Como eu comecei as outras orações, então, encontraram, retiraram, eu vou começar também essa oração com o verbo. Como vai ficar? Então, encontraram de novo, Pro? Isso. E agora fala para mim a oração inteira. Tá. Encontraram em tuba com espelho Bela adormecida de 2000 anos? Encontraram, vírgula, em uma tumba com espelho, a Bela adormecida de 2000 anos. Ou Bela adormecida sem o A também não tem problema, tá? Que já dá para entender que é feminino. Todos pegaram aí, anotaram a letra C? Não, eu perdi, repete. Encontraram, vírgula, em uma tumba com espelho, Bela adormecida de 2000 anos. Ponto. Agatha, você já anotou a C? Sim. Pode ler para mim o texto? Sim. Vamos lá. Entendo o Dia da Mulher. Sua origem remonta a 1910, durante o Segundo Congresso Internacional de Mulheres, em Copenhague, Dinamarca. A data foi proposta em homenagem a 129 operárias de uma indústria têxtil de Nova York, mortas em 1857, durante uma greve por melhores salários, redução das jornadas de trabalho e o direito à licença maternidade. Pode ler para mim, por favor, Isabela, o enunciado da 22 e a oração. Eu? Ou a outra? Ah, Você. ok. Passe o trecho a seguir para a voz ativa. Pode ler. A data foi proposta em homenagem a 129 operárias de uma indústria textil de Nova York, EWA. Muito bem. Rafa, desmuta para fazer comigo essa... Posso mutar, Sora? Pode, amor. Okay. Rafa, vamos tentar fazer juntas a 22. Desmuta o microfone, por favor. Tira o microfone. Isso. Então, a oração é: a data foi proposta em homenagem a 129 operárias de uma indústria têxtil de Nova York, Estados Unidos da América. Eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar. Quais são eles? Fala para mim, por favor. Nessa oração aqui. Sora. Oi? Desculpa interromper aqui, o velho pediu pra eu avisar que a net dele caiu. Tá bom, sem problema. Pode falar. Rafa, qual é o verbo principal e auxiliar? Eu acho que a data foi proposta em homenagem a 129 operárias. Não, eu quero saber o verbo principal e o auxiliar. Eu não quero saber a oração inteira. Aí você lê a oração inteira. 129 operárias? 129 é numeral, né? E operárias é a característica do numeral 129. Sora, eu acho que eu sei a resposta. Pode falar, Lira. Em homenagem a 129 operárias de uma indústria têxtil de Nova York, a data foi proposta.
Eu quero saber, gente, vocês estão reestruturando. Calma, primeiro eu preciso saber qual é o verbo Foi auxiliar proposta? e qual é o principal. Fala de novo, Luiz Henrique. Foi proposta. Foi proposta. Então, destaca para mim. Por que a gente tem que fazer fracionado o exercício? Para conseguir entender a transformação. Lira, fala como você propôs a reescrita para voz ativa. Lembra que quando eu faço a reescrita para voz ativa, neste caso, o verbo tem que iniciar a oração. E é o verbo principal. Como vai ficar? Ixi, agora ferrou. Qual é o verbo principal aqui? Posso tentar fazer, Proposta. Sora? Isso, é proposta. Fala, Brenda. Sugere aí a sua... Eu acho que proporam a data. Quase. Propuseram. Quase. Sora. Nossa. Mas também Mas olha o nunca. verbo que eles colocam aí também. Palavra muito difícil, Sora. Minha Mas nossa quase, senhora. vocês estão no caminho. Essa é a importância do processo, né? Tentar. Se a gente nunca tentar, a gente nunca vai saber se está certo. Então fica, propuseram a data em homenagem a 129 operárias de uma indústria têxtil de Nova York. Então é propuseram com AM no final, tá? Que é no passado. Que foi, já Nossa. se foi. Vamos lá. Henrique, você poderia fazer a gentileza de ler para mim o texto da página de número 28? Ok. Tumba de 3.500 anos cheia de múmias foi encontrada no Egito. Uma equipe de arqueólogos encontrou no Egito uma tumba de 3,5 mil anos, cheia de múmias. Para os especialistas, no local certamente descansa o rei Amenemes I, que reinou entre 1991 a 1962 antes de Cristo, mesmo que seu corpo ainda não tenha sido identificado. Até agora foram encontradas 2 câmeras funerárias na cripta, que contêm múmias, sarcófagos, máscaras e estátuas de madeira e cerâmica. Em uma delas estão os restos de 3 múmias com seus crânios expostos, mas ainda não se sabe se eles pertenciam aos familiares do faraó. Muito bem, obrigada. Luísa, lê para mim o enunciado da 23, por favor. Tá bom, Sora. Passe os trechos a seguir para a voz ativa. Muito bem, pode ler. Mesmo que seu corpo ainda não tenha sido identificado. B. Até agora foram encontradas 2 câmeras funerárias na cripta. C. Tumba de 3.500 anos cheia de múmias foi encontradas no Egito. Muito bem, obrigada, Luísa. Rebeca, vamos tentar fazer juntas a letra A. Eu vou te ajudar para que a gente consiga chegar num denominador comum na oração, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Eu já sei que ela está em voz passiva, porque ela tem um verbo auxiliar e um principal nas orações. E a partir daí eu vou transpor, ou transcrever, ou reajustar para voz ativa, tá bom? Onde eu só tenho um verbo, que é o verbo principal. Na letra A, mesmo que seu corpo ainda não tenha sido identificado, qual é o verbo, a locução verbal aí que eu tenho, o auxiliar e o principal? Identificado? Isso, mas esse é o principal, certo? Sim ou não? Sim. Vamos pensar melhor. Vamos fazer a B, a gente volta na A depois, que a A é mais complexa. Vamos lá. Até agora foram encontradas 2 câmeras funerárias na cripta. Quais são? Qual é a locução verbal aí, o verbo auxiliar e o principal na letra B? Foram encontradas. Show, essa ficou mais fácil. A A tá muito complexa, então a gente deixa A para depois. Destaca aí, então, a locução e o verbo principal. Nesse caso, eu vou adaptar esse verbo principal. Até agora, como vai ficar? Lembra do exercício que o Murilo fez com a Bia e o Luiz Henrique, que começou com o verbo? Não preciso começar
com o verbo. Vou continuar com a estrutura aqui. Até agora, só vou mudar o verbo. Como vai ficar esse verbo, Rebeca? Encontraram. Muito bem, então lê a oração inteira para mim. Até agora, encontraram 2 câmeras funerárias na cripta? Muito bem, é isso mesmo. Vamos tentar fazer a C, que também é mais simples do que a letra A. Depois que você fizer a B, você já pode ler a C e a gente já tenta identificar e fazer. Ok. Vamos lá? Uhum. Pode ler. Tumba de 3.500 anos cheia de múmias foi encontrada no Egito. Muito bem. Então, qual é o principal verbo principal e o auxiliar, ou a locução verbal aí? Foi encontrada. Foi encontrado. Muito bem. Então, destaca lá. E aí eu vou iniciar com o verbo nessa oração, porque para eu reestruturar, para fazer essa organização de pensamento, eu preciso identificar o que foi encontrado. Então, como eu vou começar com o verbo? Como que vai ficar esse verbo no início? Encontraram. Continua. Encontraram uma tumba? Pode ser. Encontraram no Egito uma tumba de 3.500 tá. anos cheia de múmia, ou encontraram uma tumba de 3.500 anos cheias de múmia no Egito, também tá certo. O mais simples seria encontraram no Egito, porque já está na sequência, uma tumba de 3.500 anos cheias de múmias. Entendi. Tá? Deixa eu só... depois que você fizer essa, a gente volta na letra A, tá? Tá bom, Murilo, beleza. Pronto. Pronto? Sim. Então vamos lá. Lê para mim a letra A de novo. Mesmo que seu corpo ainda não tenha sido identificado. Beleza. Tem 2 verbos aí que um deles está mais difícil, né? Esse identificado não tá na conjugação como verbo, ele está como substantivo, ok? Ou como complemento aí, complemento nominal, se a gente for pensar. Então, o que vem antes do identificado, Rebeca? Sido. Muito bem. Então, sido é a conjugação do verbo ser no particípio, tá? Ele está sendo conjugado aí, então eu já sei que ele é um verbo. E o que vem antes dele? Tenha. Muito bem, a conjugação do verbo ter. Então, a locução verbal dessa daqui é mais complexa mesmo. É tenha sido. Se eu for pensar, Rebeca, em qual dos dois? Qual é o principal? Qual é o verbo que tem mais impacto aí? Se eu tirar ele, eu não vou entender. Posso falar? Mesmo que tirar? Se eu tirar o verbo, qual é o principal? Quem falou? Desculpa. Eu. Pode falar. Qual que você acha que é o principal? Eu acho que pode tirar o sido. Muito bem. Se eu tirar o sido, não tem nenhuma alteração impactante na oração, né? Não vai ter nenhum problema. Quando eu penso em reestruturar, eu vou continuar. Mesmo que o seu corpo ainda... Como que vai ficar essa reestruturação, Rebeca? Então, vai sair o sido e eu vou ficar com o meu verbo principal, que é o tenha. Mesmo que ainda... Como que eu posso ficar? Não Como pode tenham. ficar? Não tenham o quê? Identificado. Identificado. Muito bem. Mesmo que seu corpo ainda não tenha... Não, mesmo que ainda não tenham identificado seu corpo, enfim. Pode ser de outra forma também. Tá bom, Eduarda, não tem problema. Eu coloco presença a partir dessa aula, tá? Ou pode ficar, mesmo que ainda não tenham identificado o seu corpo, não tem problema. A principal estrutura é identificar aí o verbo e ajustar ele na oração, tá bom? Uhum. Vamos lá.
Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Eduardo, antes que eu esqueça, tá? Vamos seguir a nossa vida. E, Pedro, você consegue ler para mim o texto da Amazônia é o pulmão do mundo? Posso? Por favor. Certo. A Amazônia é o pulmão do mundo. Ninguém sabe como essa história mantém seu fôlego. Tudo bem que, com 7 milhões de quilômetros quadrados, a bacia amazônica absorve muito dióxido de carbono e libera muito oxigênio. É o processo da fotossíntese em escala gigantesca, mas o pulmão do mundo segue uma lógica inversa, pois absorve oxigênio e libera gás carbônico. Digamos que aceitasse uma metáfora. Nem assim a Amazônia poderia ser o pulmão do planeta, por uma questão de escala. Afinal, toda a produção de oxigênio da floresta é consumida por ela mesma, pelo processo de metabolização das plantas, no seu próprio ciclo de vida. Pedro, continua para mim, lê a leitura do enunciado da 24, nós vamos tentar fazer, tá bom? A bacia absorve muito dióxido de carbono e libera muito oxigênio. Os verbos estão. Pode ler as opções. Tá. Na voz ativa, B. Na voz passiva sintética, C. Na voz passiva analítica. Vamos lá. Vamos começar a análise. Desculpa, tô com a mernite atacada. Do final para o começo, de C para A, tá bom? Vamos fazer a análise inversa, para fazer o nosso cérebro trabalhar de uma forma diferente. Quando eu falo em voz passiva analítica, eu tenho que ter uma locução verbal, né? Que é o verbo auxiliar e o principal ali. Identifica para mim, Pedro, qual é o verbo aqui nessa oração? A bacia amazônica absorve dióxido de carbono, libera oxigênio. Seria absorve. Muito bem. Então, tem uma locução aqui? Sim ou não? Sim. Tem um verbo auxiliar e um verbo principal? Ah, não tem. Então, não tem uma locução verbal. Então, a voz passiva analítica, eu já eliminei, não é ela, não tem uma locução. Tem um único verbo, ok? Na voz passiva sintética, eu tenho que ter um determinante aí para complementar o meu verbo. Se fosse absorve-se, se tivesse esse pronome complementar aí, essa particular passivadora, seria voz passiva sintética. Tem o se depois do verbo, Pedro? Não. Não, então essa também já eliminei. Qual que sobrou? A voz ativa. Muito bem. O porquê a voz ativa? Porque quem absorve o dióxido de carbono? A bacia amazônica, é ela que realiza a ação. Por isso, está na voz ativa. Perfeito. Letra A. Nós vamos tentar fazer um raciocínio inverso também nas próximas, tá? Obrigada, Pedro. Sara, vamos lá. Lê para mim a 25, por favor. Leio sim, pronto. Afinal, toda a produção de oxigênio da floresta é consumida por ela mesma. Há um exemplo de... Pode ler as alternativas também, já? Pode. Voz ativa, voz passiva sintética e voz passiva analítica. Vamos começar de A a C agora. Primeiro, vamos identificar o verbo. Qual ou quais são os verbos da oração? Afinal, toda a produção de oxigênio da floresta é consumida por ela mesma. Qual é o verbo? Então, consumida. Uhum. Produção também, né? O que vem antes de consumida? Da floresta é consumida. Então, é um verbo ou é uma locução verbal? Só tem um verbo ou tem dois verbos aí? Só tem um, Pro. Tem certeza? Sim, floresta, tipo, da floresta é consumida. É verbo, é a conjugação do verbo ser, que por natureza já é um verbo auxiliar. E então consumida é a conjugação de consumir, de consumo, né? Sim. Do verbo consumir. Então, são dois verbos aí, ok? Ok. Se são
dois verbos, eu transformo ele, quando eu vou falar, em locução verbal, tá? Esse vai ser o termo que eu vou usar em língua portuguesa. Então, é consumida, os dois. Dois, destaca o termo aí, é consumida. Se tem dois, é voz ativa, Sara? Se tem o auxiliar e o principal, é classificado gramaticalmente como voz ativa ou é uma voz passiva? Ai, professora. Volta lá na página 18, olha lá. É porque eu fiquei com dúvida de classificar. Porque no momento de montar a frase e criar ela é fácil, mas agora de classificar eu fico com dúvida. Professora, eu acho que é a letra C. Você acha que ela é a voz passiva analítica? Por quê? Porque na primeira opção você falou que não era voz passiva analítica porque não tinha locução verbal. Essa tem. Muito bem, Brenda, é isso aí. Entende, Sara, você vai fazer o 26 comigo para a gente conseguir ampliar o seu conhecimento. Mas é exatamente isso. Quando eu tenho uma locução verbal, ela é uma voz passiva analítica, porque além de não realizar, o sujeito não realiza a ação, ele sofre a ação, eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. Por que não é... Sara, por que não, Brenda, por que não é a sintética? O que diferencia a voz analítica da voz sintética? E na sintética tem foram-se, não sei o que ser, não sei o que ser. A partícula apassivadora. Então, ele, além dele não estar em locução verbal, que é o auxiliar mais o verbo principal, ele vai ser um verbo só, ele vai ter a partícula apassivadora. Poderia ser consumiram-se, por exemplo, tá? Se fosse na voz passiva sintética. Então, na 25, a letra C, voz passiva analítica. Vamos lá, Sara, lê a 26. Assinale a alternativa que é um exemplo de agente da passiva. Pode ler todas. A, o pulmão do mundo. B, oxigênio da floresta. E C, por ela mesma. Vamos lá. Professora, como eu vou identificar o raio da agente da passiva? Antes do agente, de quem realizou aí, quem praticou a ação, eu vou ter uma preposição, que é por, mais, ou pode ser uma combinação aí, que é o por mais o a ou o, que vai dar o pela ou pelo, ok? Então, qual delas tem essa característica, Sara? A C. Lê para mim qual é. Por ela mesma. Muito bem. Para que eu consiga adaptar a teoria, na prática, eu preciso saber a teoria. Gente, eu não consigo decorar a teoria. Eu estou sendo sincera com vocês. Mas eu consigo entender para aplicar. Então, se nesse primeiro momento eu tenho alguma dificuldade, volta na apostila lá na página 18 e 19, vai ter tudo esmiuçadinho para a gente conseguir. Então, professora, o meu problema não é fazer a frase igual a gente fez, tipo, de pegar a frase e transformar, tipo, para voz ativa, mas o meu problema é classificar. Eu consigo transformar. Mas você vai conseguir saber, fica tranquila. Até a gente acabar a unidade, mais os exercícios de... não é recuperação que eu ia falar. Revisão, né? Que eu vou separar alguns exercícios para a gente fazer online, vai dar certo. Fica na paz do Senhor, entrega para Deus que vai dar, em nome de Jesus. Vamos lá. Isa. Amém. Amém. Isa, com Z agora. Você pode ler o texto que está na página de número... Perdi a página aqui, gente. Doutora. 29. Oi. 29. Meu irmão me deu um susto agora. Ele veio na minha janela com uma touca na cara. Aí não dava pra ver a cara dele. Ele ficou assim na janela parado. Na hora que eu percebi, eu tomei um susto, deu um gritão aqui. Vamos lá, Isa? Você consegue ler para mim? Doutora, tá me ouvindo? Agora sim. Sim, sim. Posso ler? Pode. Essa tamanha identificação entre esporte e coletividades sociais em geral não torna óbvia a resposta para entendermos o argumento exclusivo de excelência do futebol, arte, ou do futebol força, tanto no Brasil quanto na Alemanha. O esporte mais popular desses países foi trazido por estrangeirismo e para a
população da elite branca, de classe média, alta e urbana. Muito bem, obrigada, Isa. Mafer, lê a 27 para mim, por favor. Pode ler, Sônia? Pode. A oração, o esporte mais popular desses países, foi trazido por estrangeirismo, apresenta verbo Pode ler as alternativas. A na voz ativa, B na voz passiva sintética, C na voz passiva analítica. Mafer, vamos analisar a oração. O esporte mais popular destes países foi trazido por estrangeiros. Eu tenho uma locução verbal, um verbo auxiliar e um verbo principal. Quais são eles na oração? Foi trazido. Muito bem, foi trazido. Dentro do contexto, então, de ter dois verbos aí, o auxiliar e o principal, eu já identifico de cara que ela não pode ser qual das alternativas? Que ela não é. Na voz ativa. Ou ela não é na voz ativa. Então, sobrou duas condicionais aí de passiva. Qual das passivas ela é? Ela é passiva analítica. Por quê? Porque ela tem locução verbal. Muito bem. A alternativa correta é a letra C. Ela não é voz passiva sintética, porque ela teria que ter a partícula passivadora C lá. Trazendo-se. Oi? Quem me chamou? Sara, eu posso tentar fazer um resumo sobre isso, da voz passiva e voz ativa, e te mostrar na próxima aula ou te mandar pelo WhatsApp? Pode sim, não tem problema, pode. Ok, obrigada. Nada. Maria Eduarda, você pode fazer... Oi, Sora. Lê o 28 para mim, por favor. A expressão por estrangeiros é classificada como sujeito, agente da passiva ou predicado. Vamos lá, Eduarda. Vamos partir do pressuposto que nós não estamos analisando sujeito e predicado nessa unidade. Essa unidade é relacionada a que assunto? E morreu alguém, né? Que daí virou... Essa cara foi ótima agora, foi muito engraçado. Qual é a unidade? Gente, está no começo, lá na página 18. Qual é a unidade que a gente está estudando? O que a gente está falando até agora? Acho que a Eduarda, coitada, acabou de acordar, eu peguei ela assim, né, do jeito, coitada. Vamos lá. Essa unidade fala do que, Brenda? Agente da passiva. Ela é um agente da passiva. A unidade está falando sobre vozes verbais. Mas por que, então, o por estrangeiros é um agente da passiva? Porque é a junção de pelo mais os, eu acho. Mais o. Na realidade, né, não tem a junção, né? É uma preposição essencial. O pelo seria a combinação, ok? Nesse caso, como está por estrangeiro, é a preposição essencial. Então, sim. Eduarda, nós estamos falando nessa unidade sobre vozes verbais. E o por estrangeiro não tem como ser sujeito nem predicado, porque não é isso que eu estou analisando nessa unidade. Eu estou analisando as vozes e os agentes dessas vozes. Nesse caso, é agente da passiva por conta da preposição que vem antes do termo de quem realiza a ação, ok? Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos voltar aqui, deixa eu voltar. Brenda, lê para mim o enunciado da 29, por favor. Ok. Passe as frases da voz ativa para a voz passiva. Muito bem. Então, eu tenho um verbo aí que é o sujeito que realiza a ação e eu vou ter que transformar para o sujeito que sofre a ação, é isso que ele precisa. Agatha, lê para mim a letra A, por favor. Claro. As moças farão um pedido agora mesmo. Muito bem. Então, para eu fazer a transformação, inicialmente, eu preciso transformar o verbo principal aí numa locução verbal, para a gente ver se funciona ou se precisa colocar uma partícula passivadora e transformar de novo. Mas vamos no mais fácil, ok? Que é transformar o verbo principal numa locução. Pode desmutar, Agatha, a gente vai fazer a A primeiro. E aí, você lê a sequência B para mim. Então, qual é o verbo principal da oração da letra A? Farão. Farão, muito bem.
Então, destaca lá, esse é o verbo que eu vou precisar fazer a alteração. Quando eu vou alterar, eu vou colocar um verbo auxiliar e vou transformar ele. Então, vai ficar, o pedido será feito agora mesmo às moças. Nossa, senhora, isso que eu ia te falar. Eu vou começar, então, com a realização do que vai acontecer e, por fim, eu termino com quem sofreu a ação. Então, o pedido será feito agora mesmo às moças ou pelas moças, ok? Agatha. Professora, só rapidinho. As moças seria acraseado? Não precisa ter crase. Vai seguir a mesma orientação aqui da oração, tá? Não vai preposicionar. Agatha, repete para mim a como ficou? O pedido será feito agora mesmo às moças. Muito bem. Obrigada. Nada. Lê a B, Agatha, pode colocar por favor. pelas, Pro? Pode. Ok. Leio. José comprou os presentes na loja do seu primo. Muito bem. Então, qual é o verbo principal aí, Agatha? Comprou? Sim, eu vou transformar em locução. Pensa e reestrutura a frase para mim. O que José fez? O que José realizou? Primeiro vamos por partes. Comprou os presentes na loja do seu primo. O que ele foi fazer, então? Ele foi comprar os presentes, ok? Sim. Como que eu vou iniciar essa oração? Com o verbo. Será? A Brenda respondeu aqui. Os presentes foram comprados por José na loja do seu primo. Perfeito, Brenda, é isso mesmo. Os presentes, eu começo, então, com o contexto aí dessa oração. Aí, o que eles foram fazer, então, foram comprados. E quem realizou a ação? Por José na loja de seu primo. A Brenda respondeu aqui no chat. Se mais pessoas quiserem sugerir a resposta pelo chat, não tem problema, pode fazer, tá, gente? Mas lembra que às vezes eu não consigo ler ao mesmo tempo. Eu sou meio deficiente nesse ponto. Agatha, lê para mim a letra C, por favor, desculpa. Uhum. Reinaldo encontrava soluções muito criativas. Qual é o verbo principal aí? Encontrava. Muito bem, a gente vai fazer a alteração para uma locução. Reestrutura essa oração da forma que você acha que vai ficar como voz passiva. E daí fala para mim, para ver se tá certo. Foram encontradas soluções muito criativas por Reinaldo? Quase. Soluções muito criativas foram encontradas por Reinaldo. Tá quase, Brenda. É Agatha, desculpa, Brenda não. É que a Brenda acabou de responder, fiquei com ela na cabeça. Tá quase. Então vai ficar: soluções muito criativas foram encontradas por Reinaldo. Soluções muito criativas foram encontradas por Reinaldo. Felipe Melo. Felipe Melo me escuta, não? Melo? Não, sim. Felipe Espina, vamos tentar fazer a letra D. Tira o mute aí e vamos tentar fazer junto. Opa, senhora. Lê para mim a letra D. Os professores apoiam os alunos. Apoiaram, né? Tá no passado. É. O verbo principal dessa oração? Apoiaram? Muito bem. Então, para fazer com que ela vire uma voz passiva, eu preciso ter uma locução verbal. Eu vou precisar transformar esse verbo e colocar um auxiliar. E fazer com que mude o contexto aí. Então, como eu posso reestruturar e como vai ficar esse verbo? Certinho, Mafer. Mas deixa eu esperar Os professores apoiam os alunos? Não, não é isso. Não, aí você tá lendo... Só mudou o tempo verbal. A Mafer sugeriu aqui a seguinte análise.
Os alunos foram apoiados pelos professores. Perfeito, Mafer. Você É colocou, verdade. você colocou o auxiliar e o principal, que foram apoiados. Colocou aí a preposição, que é uma combinação do por mais o, né? Vai ficar o pelos professores. Então, está correto. Os alunos foram apoiados pelos professores. Perfeito. Felipe Espina, vamos ler a letra E para mim, por favor. Lê a letra E. Vivian devolveu os livros na terça-feira. Qual é o verbo principal? Devolveu? Beleza. Então, vou colocar ele com o auxiliar e o principal e eu vou realizar Qual foi a ação que a Vivian fez? Ela devolveu o livro. Então, eu vou começar de que forma essa oração? Pela ação que ela fez. O que ela fez aqui, ó? Terça-feira, Vivian devolveu os livros? Os livros foram devolvidos por Vivian na terça-feira. Os livros foram devolvidos por Vivian na terça-feira. Calma aí. Os livros foram devolvidos por Vivian na terça-feira. Pronto. Vamos lá. Quem participou pouco hoje? Rafa, lê para mim o texto aqui, por favor. Rafaela. Aqui, senhora. O salto para o infinito? Yes, sir. Não surpreende que o debate suscitado pela explicação heliocêntrica proposta por Copérnico é um filósofo. Copérnico não se tenha restringido a uma disputa entre cientistas astrônomos, mas tenha sido considerado uma ameaça à ordem estabelecida, baseada em uma concepção geocêntrica do mundo. Mari, lê para mim o enunciado da 30, por favor. Oi, senhora. Considere o seguinte trecho do texto. Tenha sido considerado uma ameaça à ordem estabelecida. Assinale V para verdadeiras e F para falso. Muito bem. Bia, lê para mim a letra A. Leio, Pro. O sujeito do trecho é o debate, suscitando pela explicação heliocêntrica. Bia, olha aqui, você está na apostila, mas se você quiser olhar no meu computador, também não tem, na tela do computador não tem problema. Como que começa o trecho que a Rafa leu? Não surpreende que o debate, suscitando pela explicação heliocêntrica. Muito bem. Eu estou falando, então, o que aconteceu, então, nesse momento? O que estava acontecendo nesse momento? Estava acontecendo um debate. Muito bem, então, nesse caso, ele é um sujeito da oração, porque eu estou identificando o que está acontecendo lá. Não me surpreendeu, mas estava acontecendo um debate. O debate é o sujeito da minha oração. Obrigada, Bia. Henrique, lê a B para mim, por favor. Tá. O sujeito do trecho é Copérnico. Se eu acabei de falar, Henrique, que o sujeito é o trecho de cima, o sujeito é o Copérnico? Sim. Sim? Não. Não é, porque já estava no trecho anterior. Muito bem, então a segunda é falsa, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Isso. Muito bem. Pedro, lê para mim a letra C. O sujeito do trecho é explicação heliocêntrica. Qual que é o sujeito que nós destacamos? O debate suscitado pela explicação heliocêntrica. Então, só o termo explicação heliocêntrica é o sujeito? Não. Não, é falso. Muito bem. Matheus, lê para mim a letra D, Matheus. A senhora tá me dando até raiva essas
O sujeito já é a primeira, caramba. Então, né? Podia ter simplificado a nossa vida. Letra D. Tá me ouvindo? Sim. D. O trecho está na voz ativa. Vamos lá. O trecho a que ele se refere é esse aqui. Tenha sido considerado uma ameaça à ordem estabelecida. Tem um único verbo, Matheus? Ou tem dois? Uma locução verbal, um auxiliar principal. Tem um. Não, Qual tem é o um verbo? auxiliar principal. Muito bem. Quais são eles? Sendo considerado. Volta. Não? Tenha sido. Tenha sido. Tenha sido. Muito bem. Então, quando eu falo que é uma locução verbal, ela não está em voz ativa, ela está em voz passiva. E nesse caso, passiva analítica. Então, a última também é falsa. Matheus, repete para mim como ficou a sequência, por Ou favor. seja, eu não peguei a C. Ah, tá. É Foi a falso única também. que eu não peguei. É falso também. Ok. Então Pode ficou repetir. verdadeiro, falso, falso e falso. Muito bem. Pessoal, vou interromper aqui o compartilhamento, tá? Não deu tempo de chegar até a página 30, mas não tem problema. Na terça-feira que nós voltamos, a gente faz da 30 a 32, tá? A gente foca para fazer. Eu só queria que vocês fizessem um exercício em casa. Na página de número 31, o exercício de número 36. Eu gostaria que vocês fizessem. É esse exercício maior aqui, ó. Ele é bem extenso. Tudo, senhora, ou vai só até algum? Eu vou pedir para vocês fazerem de A até M, tá? Okay. De A a M. É o exercício. Peraí, qual exercício, senhora? Exercício 36, da página 31, de letra A a letra M, tá bom? Que W Porque daí marcado, o resto é mais do mesmo, não precisa ficar repetindo. Mas façam para terça-feira. De novo, quem não fez o início da unidade, lá da página 18, na realidade é da página 20 a 23, abre o canal lá do YouTube e faz os exercícios juntos, tá? Com a correção. Porque eu comentei na aula de ontem como era para fazer os exercícios e já está disponível no canal. Então, eu vou pedir para vocês realizarem. Antes de finalizar, Brenda, dá uma olhada no seu CA para mim, por favor. A parte de transitividade verbal, que seria da página 3 à página 6, eu já fiz a correção, porque já tinha ido para casa e já está disponível no canal também, desde antes das férias. Tá realizado no seu CA? Tá. Tá bom. Olha para mim da página 9 até a página de número 17, se tá feita. Também. Ok, e aí a gente já está finalizando aqui a parte de vozes verbais. Tem conteúdo também do caderno de produção de texto que eu mandei para a lição de casa, então se vocês não fizeram, dê uma olhada lá no canal que também já está disponível para correção, tá bom? É isso, bom fim de semana, fiquem com Deus. Tchau, Tchau, senhora. gente.